Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da família Reis. Eu vou declamar uma poesia e gostaria que vocês refletissem sobre ela. A cruz era sua. Para viver entre nós numa cama emprestada, ele humilde nasceu e andou pela estrada, um jumento emprestado, e a cidade desceu. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, e consigo a ninguém as deveu. Tomou o pão de um menino e um peixinho emprestado e ambos abençoou. Fez o povo sentar-se ao redor da estrada e a todos saciou. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, de ninguém as tomou. Numa barca emprestada, a vagar de mansinho, ele pôs-se a ensinar. O pardal tem sua casa, a andorinha seu ninho, mas para ter seu descanso, ele nem teve lá. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, de ninguém as tomou. A caminho da tumba, em salão emprestado, a ceia celebrou. Foi morto e envolvido em lençol emprestado, e em sepulcro emprestado, afinal repousou. Mas as vestes de luz e as marcas da cruz eram suas, bem suas, e consigo as levou. Há um verso em Apocalipse 5:12, 5:12, que diz o seguinte: eu vou ler com 5:12. Peraí. Está na tela, mãe, se a senhora quiser ler na tela. Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força, e honra e glória e ações de graças. Amém. Porque Jesus tomou a cruz por nós, pagou os nossos pecados, mas hoje ele intercede junto ao Pai para todos nós nos salvar. Obrigada, Senhor. Amém. 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 Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Lá na internet. Gente, Vamos. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir Nina, uma só palavra, você que é torta, Cris que é torta. história numa só canção. Se dessa vida eu levasse um só nome, ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que
pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo, tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu cansei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia no meu coração. Ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. O amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção. Que minha vida só aponte a Cristo. Que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo, tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mão escravo, sim. De tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Amém. 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 Nada é melhor, não quero mais nada. Amém. 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 Deus Pensei abençoe. Valeu mesmo. Essa, para quem não conhece, é a Emily. Emily é a namorada. Querido Deus, amado Pai, grato estamos a Ti, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu e principalmente por podermos, apesar de modo diferente, mas cultuar a Ti, reservar esse tempo para estudar a Tua Palavra, meditar sobre ela, também estarmos nos vendo, nos falando. Nós sentimos falta um dos outros e, de alguma forma, aqui pelo Zoom, nós podemos nos rever a cada semana, a cada culto. Obrigado por tudo, Senhor. E nesse momento, vamos mais uma vez abrir a Tua Palavra. Ela venha de encontro às nossas necessidades. Reveste-me com o Teu poder para que as coisas sejam ditas, sejam segundo a Tua vontade e possam vir alimentar as pessoas que aqui estão para ouvir. Por Cristo Jesus, amém. Amém. Amém.
Vamos Amém. então. Inicialmente eu quero agradecer o convite, né? Por estar aqui dando o meu testemunho mais uma vez, de forma um pouco resumida, porque nós temos menos tempo, né? Não é como estar pessoalmente, ainda mais no dia de quarta-feira. Quero agradecer a Roosevelt também, a Emily, Linda Música, e eu pedi a eles que fizessem esse louvor, porque essa música fala muito sobre a minha vida, né? Como foi, como está agora. De todas as coisas que eu vivi, se eu pudesse resumir algo importante para mim, com certeza, em uma palavra, essa palavra seria Cristo. Isso bate muito forte em mim, tá? E por causa disso, eu tenho um verso que Deus me deu ao longo da minha vida, depois de tudo que aconteceu comigo, e está em Salmos 40, no verso 1 e 2. Tá? Foi uma das respostas que Deus me deu. E diz assim, Salmo 40, verso 1 e 2. O Elinho está compartilhando aí a tela. Vocês podem acompanhar aí pela tela. E diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Em uma época da minha vida, eu clamei ao Senhor, a gente sempre clama, mas existe uma época especial que minha vida estava muito tumultuada de cabeça para baixo, né? Já havia quase 3 anos que eu tinha passado por um divórcio, depois de 11 anos casada, 4 filhos pequenos, e a gente vinha lutando para tentar se manter, refazer a vida, né? Durante 15 anos, eu fui espírita, né? Eu sei que muitos aqui conhecem um pouco da minha história, ainda mais que ela se passou no período da igreja de Itapajipe, né? Mas alguns eram crianças quando tudo isso aconteceu. Então, deve ser novidade. Então, o que aconteceu? Nesse período, eu estava tão aborrecida e tão chateada, né, com as coisas, e clamei ao Senhor: Senhor, eu não tenho coragem de tirar a minha vida. Tá? Não sou esse tipo de pessoa, mas eu não quero mais a vida que eu tenho. Não sei o jeito que o Senhor vai dar a si mesmo nessa situação, porque apesar de ser espírita, eu sempre tive uma ligação, sempre busquei a Deus. Claro que tinha orientações erradas. Eu não estudava a Bíblia, eu procurava no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né, livro dos médios e outras literaturas, porque eu sempre fui dedicada naquilo em que eu servi, né? E eu tinha muitos livros. E os conselhos que vinham através deles, é lógico que não eram conselhos bons. Mas eu clamei assim: Senhor, eu não quero essa vida. Eu não sei o jeito que o Senhor vai dar, mas essa vida eu não quero mais. É interessante que nesses momentos assim, né, de crise, a gente pensa que a crise interrompe o plano que Deus tem para a gente. Mas não é bem assim, porque de uma situação, eu ouvi essa frase num sermão até sábado passado, e ficou na minha mente, porque ele disse assim, o pastor, foi lá no sermão em São Paulo, ele disse assim: de uma situação disruptiva, né, Deus cria uma erupção. E quer dizer, num momento de ruptura, num momento de crise, Deus consegue emergir coisas boas. Tá? E foi exatamente o que aconteceu comigo. Nesse momento, eu deixei Deus agir, né, na minha vida. Como se a gente tivesse entregado os pontos e, olha, agora o Senhor resolva. Tá? Resolva, porque do jeito que está, eu não quero. E eu já tinha feito uma mudança profissional, porque eu tinha um curso de bacharelado, fiz um estágio no polo petroquímico, minha vida estava dirigida mais para a área de pesquisa. Só que com os filhos pequenos, né?
naquela época no polo, você para chegar e para sair, você dependia do transporte do polo, tá? Você não tinha essa independência. Então, eu saía 5 horas da manhã para o ônibus pegar, só voltava de noite, não tinha como, numa emergência, retornar. Então, bom, isso aí não dava para conciliar com os filhos. Aí, então, eu resolvi fazer outra área minha que eu sempre gostei, que foi a parte pedagógica, né, de ensinar. Então, eu já estava fazendo uma mudança, fazendo uma complementação, que eu tinha feito bacharelado, e nesse momento, então, Deus criou uma oportunidade para mim, tá? E Deus sempre cria oportunidades quando a gente deixa ele agir. Observe que no momento maior de crise que a gente conheça na história foi o momento da cruz. Tá? Jesus sofreu, Jesus morreu na cruz, a pior morte que podia ter, mas foi através dessa crise que nós passamos a ter oportunidade de salvação. Os apóstolos também, logo depois disso, eles estavam com medo, reunidos, né? Em crise também, e foi depois dessa crise que eles foram empoderados no Pentecostes, né? E depois daí, desse empoderamento, muitas pessoas foram convertidas, né? Eram convertidas assim aos milhares. E tanto os novos conversos como os apóstolos, eles poderiam se acomodar nessa situação. Estava tudo por ali, tudo muito bom, né? A igreja prosperando, vamos assim dizer, mas Deus permitiu que uma nova crise acontecesse em Atos dos Apóstolos, né? A serva do Senhor comenta que Deus permitiu que sobreviesse essa perseguição para que a igreja se espalhasse, tá? Então, todos os momentos de crise, Deus também, ele concede oportunidades. E assim aconteceu comigo, né? Nessa mudança profissional, nessa crise, quando eu deixei que Deus resolvesse, aconteceu que minha mãe, ela ensinava no Colégio Paulo Américo, né? Ela precisou fazer uns exames normais, mas assim, como ela trabalhava os 2 turnos, não tinha tempo. E ela solicitou à diretora, naquela época era possível, mas assim, de conversa, não precisava tanto protocolo. Isso já tem quase 25 anos, mais de 25 anos, na verdade. Não, quase 25. E então, ela solicitou à diretora que eu, né, como filha, se eu poderia ficar no lugar dela enquanto ela fazia esses exames. Então, eu fui, né, para ganhar experiência e ajudar minha mãe. Bom, nesse meio tempo também eu estava terminando o curso que eu estava fazendo de complementação pedagógica e necessitava do estágio. Então, como minha mãe já pôde retornar para a escola, mas eu continuei no colégio, só que mudei de turno, em vez de pela manhã, fiquei à tarde. E aí foi que as coisas começaram a acontecer. Porque nesse momento eu tive a oportunidade de conhecer um servo do Senhor, né? Foi Samuel, que também trabalhava lá na época, e existiu um momento especial na sala dos professores, ele muito conversador, né, muito brincalhão também, estava conversando sobre uma viagem, o colégio, os professores costumavam fazer excursões e tal, e estavam naquela conversa, e eu sempre fui muito recatada, muito calada, como eu ainda sou, sabe? Na maior parte das vezes. Deus que me fez mais faladeira no momento que eu preciso, como na questão de pregar, né? Que eu não canto, gostaria muito de cantar, mas esse dom não ficou para mim, tá? Não ainda. Bom, enfim. Aí, nesse momento, ele veio dirigir a mim, por eu estar bastante calada, por que você não falou, não comentou, né? O convite foi extensivo para todos os professores, porque que eu não iria, se meu marido não gostava. Começou a querer uma conversa comigo. Falei que o pessoal já tinha saído, estava só a gente. Ele disse, não é questão de marido. Eu sou separada, não tenho marido. Ele aí, eu vou resumir, viu, gente, um pouco, porque não dá para falar nos detalhes. E ele aí disse que ele também estava separado. Mas eu percebi uma tristeza muito grande no olhar dele. O olhar dele ficou nublado, né, assim, meio choroso. E eu disse, mas se você está tão sentido, não tem condição de você retornar, por que você não retorna? Aí foi aí que ele veio explicar, né, que a separação era a separação de morte, né?
Já fazia também cerca de 3 anos, se eu não me engano, o tempo que Miriam já tinha falecido. E ele muito sentido, e ele começou algumas coisas comigo, e foi no banheiro, chegou no banheiro, fica na sala dos professores mesmo, chegou a chorar, e eu fiquei muito comovida com aquela situação, né? Eu sei que a partir daí, dessa conversa, e outras coisas que foram acontecendo, teve um amigo secreto, aí Deus vai conduzindo, né? E o meu nome ficou para ele, né? E ele quis comprar o presente, não sabia o que comprar, me chamou como se eu fosse para comprar para outra pessoa que ele tinha tirado. Ele estava fazendo uma reforma no Monte Serra, a gente passou a sair, ele precisava de uma opinião feminina para poder algumas escolhas, então a gente foi aumentando esse laço de amizade, mas eu passei a perceber uma coisa, tá? Ele estava disponível assim a conversar em qualquer momento. Tinha um telefone, né, que era via direta assim, ficava na cabeceira dele, mas eu percebi, eu dei uma pulada agora aqui porque precisou, né, por causa do tempo, eu percebi que eu não conseguia falar com ele nem sexta de noite, nem sábado. E eu ficava intrigada, até que eu perguntei a ele, vem cá, onde é que você está, sexta de noite ou sábado, que eu não consigo falar com você? Não é uma coincidência, é sempre assim. E aí ele disse, você quer saber onde eu estou? Você quer saber o que eu faço esse dia? Aí você me convidar para eu ir na igreja. E aí que eu fiquei, né? Não é possível. Esse homem é crente, né? Porque eu tinha minha cabeça, para mim, eu era super inteligente, super, né? Porque é a mente que a gente tem, que crente é um grupo de pessoas que tem a mente tacanha, bitolado, né? Que como que não tem outras coisas na vida, outras opções. E eu pensava assim, tá, eu digo, não é possível, não acredito que esse homem seja crente. Aí passou um desafio para mim, pois eu vou mostrar a ele as coisas, né? Eu queria mostrar a ele a parte do espiritismo que eu conhecia para convencer ele. Realmente, né? A gente acha que é a tal, né? E a gente começou a conversar muito sobre coisas no Evangelho. Ele falava a parte dele e eu combatia da minha parte, né? Na casa de Deus há muitas moradas, então as moradas para o Espiritismo era outra coisa. E a gente ia conversando. Chegou um dia também na parte do acarajé, e eu percebi, por que você não come o camarão? Né? O camarão é a parte mais gostosa que tem no acarajé, né? Eu pensava assim. Né? Aí ele ia me explicando as coisas, e as coisas foram acontecendo. Eu quero chamar a atenção para uma situação aí. Eu não consegui entender de como é que um homem, como no colégio, o testemunho que ele dava, por ser uma pessoa sempre disposta a ajudar, a maneira como os alunos amavam ele, até hoje, viu? Que encontra pela rua, quando fala, tem gente que atravessa a rua para ir falar com ele. A diretora tinha um problema, ele que parecia ser o diretor, que ele que resolvia as coisas, tudo isso não passava despercebido nos meus olhos, eu não conseguia entender. Como é que um homem desse é crente? Eu não conseguia compreender, tá? Então, uma coisa que eu quero falar a vocês, que quando, certamente, no ambiente de vocês de trabalho, seja onde for, da vizinhança, vocês devem ter uma posição em que vocês chamam a atenção por alguma forma. Essa situação que Deus nos dá de honra, de prestígio, tá? De influência que a gente possa ter com amigos, com pessoas, é algo que Deus nos dá para uso na missão que Ele também nos dá, tá? E foi o caso aí. Se não fosse por esse bom testemunho, talvez eu não tivesse me alertado, não tivesse sentido esse desejo de conhecer a igreja. Eu quero saber como é essa igreja, tá? Já que uma pessoa como ele gosta tanto, né? Tem que ter alguma coisa diferente. E eu fui conhecer. No primeiro momento foi no JA, que não foi nem na igreja em si, foi no CAIS. Foi o pastor Neemias Cruz, fez um sermão sobre Mefibosete, e ele até comentou, no dia eu iria pregar sobre outra coisa, mas ele não sabia por que ele mudou o sermão, mas ele não soube, ele soube depois, né? Eu tive a feliz oportunidade de, anos e anos depois, né, da gente comentar com ele aquele dia que aconteceu, que foi para me atingir. Porque quando ele falava sobre Mefibosete, ele falava assim como uma pessoa com defeitos, rejeitada, cheia de problemas, que foi chamado e aceito pelo rei, como rei, né? Como se fosse Deus, tivesse aceitado, acolhido, cuidado. Então, isso era
era o que eu estava precisando naquele momento. Então, aquele sermão me chamou muita atenção, me tocou muito, tá? Me tocou muito a ponto de eu querer continuar, né, participando e vendo mais como era a igreja. Surgiu a oportunidade do acampamento, tá? Acampamento de carnaval. Aí veio o convite dele de estar com a família dele, né, com os filhos no acampamento, uma barraca enorme. E eu resolvi aceitar. De início eu pensei assim, eu não acredito que eu vá passar os dias de carnaval num acampamento de crente, tá? Mas fui. Meus filhos iriam ficar os dias com o pai, eu estava sozinha e vamos lá. E veio, né, aquela minha dúvida, eu levo maiô, será que crente toma banho de mar? Eu não sabia, né, achava que não, ou que podia ser que não. Comprei uma Bíblia bem pequena, pretinha, né, assim, aquela de eclair, bem pequenininha, e resolvi levar. E, assim, outra coisa, gente, a oportunidade no acampamento de carnaval para as visitas é algo muito precioso, porque lá a gente sente o que as pessoas são de verdade, fora do ambiente de igreja, tá? E eu tive a oportunidade de ver as pessoas brincarem muito, né? Além das oportunidades do culto, foi algo, eu me senti em família, tá? Eu senti que tinha encontrado uma família muito parecida com aquilo que eu sempre quis, parecido comigo, tá? Porque eu sempre fui uma pessoa assim, que era meio que ovelhinha negra, assim, por gostar de coisas diferentes, por ser mais sensíveis a outras coisas. E nesse momento eu me senti em casa, tá? E aí eu fiquei realmente fascinada com o ambiente, né, da igreja. Me lembro que Samuel, quando viu a Bíblia, eu estava sentada assim na praia, assim, e os olhinhos dele brilharam, né? Hoje eu entendo por quê, né? Para mim é uma coisa, não tinha nada demais, mas eu lembro que eu comecei a estudar desde Gênesis e não entendi algumas coisas. Ele, você não está entendendo? Não entendo. E a gente foi conversando, foi uma oportunidade maravilhosa. Então, nessa parte aí, eu saí da minha zona de conforto, porque antes eu achava que ia levar as coisas para ele, que eu ia tirar ele da igreja, que ia mostrar ele a verdade, e agora eu recuei, tá? Eu passei, então, a aceitar os estudos, e o que mais me fascinou foi, por incrível que pareça, dizem que é a parte mais difícil, mas foi o que me cativou, foi o estudo de Apocalipse, Daniel, né? Eu fiquei durante 4 meses, nessa época eu já tinha saído do estágio, eu perdi uma pronta entrega que eu tinha, né, que fechou. Então, muitas coisas foram retiradas da minha vida e eu compreendo que Deus permitiu, aí vem novamente aquele momento de crise, Deus permitiu que eu ficasse sem nada, porque eu tinha uma vida muito atarefada, tá? Eu não tinha tempo para me dedicar para estudar as coisas de Deus ao ponto de mudar as coisas na minha vida. Então, Deus permitiu que tudo isso me fosse tirado, porque durante 4 meses eu estive na minha cama com os livros, né, com a coleção de George Banderman, aquele de fita VHS ainda naquele tempo, né? Com o livro Grande Conflito, a Bíblia, os livros de Espiritismo, o livro de História, eu sempre detestei história, sabe? Mas eu precisava comparar por causa das histórias de Daniel, e eu estudava e comparava as coisas, e comecei a ver algumas discrepâncias, algumas coisas, né? E também, assim, imaginando, poxa, se tudo isso aconteceu, por que que o restante das coisas não irão acontecer, tá? Então, realmente, essa parte, principalmente o livro Grande Conflito, me pegou, assim, me deu uma rasteira de começar a aparecer as coisas a duvidar, tá? Existe uma passagem bíblica que Deus me deu também, que está em 2 Coríntios 11:14. Tá? Não sei se esse Levinho vai colocar. Vou colocar assim. E que essa parte também me fez refletir. Porque, assim, vocês pensam, no espiritismo, será que ocorre mesmo essas curas? Eu vou dizer a vocês que ocorre, tá? Eu não era no espiritismo somente uma pessoa que ficava sentada ouvindo lá as palestras. Eu era uma pessoa que
estava junto com o diretor, vamos dizer assim, do Centro Espírita, que também era pai de santo, ele também tinha uma ligação em Umbanda, e ele fazia curas, eu ajudava a fazer a arrumação, ele era uma pessoa muito ativa. Ajudava também no que eu podia, em termos de dinheiro, em termos de ajuda aos outros, então eu era uma pessoa muito ativa lá. E eu via essas curas acontecerem. É uma coisa que eu sempre me perguntava, mas como é possível? Né? Depois, isso já foi depois da minha conversão. E eu perguntava assim, não é possível tudo isso, aquilo acontecer. E Deus me deu uma resposta, outra resposta, que está aqui, que diz assim, 11:14, né? E não é de admirar, estou lendo aqui na minha Bíblia, viu? Aqui está um pouquinho diferente. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros, né? Ministros de Satanás se transformam em ministros de justiça, tá? Então, assim, ele se transforma, né? Aparentemente, num anjo que poderia ser um anjo de luz, tá? Então, é um engano muito grande, essa mistura da verdade, tá? E é preciso tomar cuidado com as coisas. Então, o que aconteceu? Depois desses muitas conversas e estudos que eu tinha, conversava com o Samuel tirando dúvida, ele a cada sábado me levava para uma igreja diferente. E sempre, não era uma vez ou outra, e não foi uma vez só, nem uma vez ou outra, todos os sábados, quando eu chegava em uma igreja, eu tinha a resposta, o sermão era sobre o que eu tinha estudado durante a semana, o que eu tinha debatido na conversa com Samuel. E assim, e eram igrejas diferentes. Não era um sermão encomendado, porque o pessoal não ia imaginar nunca. Então, eu estive em diversas igrejas e sempre acontecia isso. Eu me sentia uma pessoa perseguida pelo Espírito Santo. Amém, né? Porque é uma coisa Amém. boa. E me sentia, assim, cuidada, tá? E não me passou despercebido de que Deus... E não foi só a mim que passou despercebido. O inimigo passou a ficar incomodado. Porque eu passei a receber telefonemas lá do pessoal do Centro Espírita, dizendo que estava sentindo minha falta, né? Dizendo que, depois, outra vez, que soube que eu, sábado, estava indo para outro lugar, se é por que eu não estava mais indo para lá? Se era o problema que eu só tinha tempo no sábado, então eles estavam abrindo aos sábados agora por minha causa. Então foram muitas coisas assim. Gente, chegou a um ponto que quando Samuel buzinava, né, sábado na parte de baixo, que a casa assim de 2 andares, né, quando ele buzinava ali, o telefone tocava. No início eu atendia, não sabia quem era, alô, não sei o quê, tá. Sempre era o pessoal lá do Centro Espírita. Em um determinados tempos aí de sábado, eu já não atendia mais o telefone, porque o telefone tocava. Buzina, telefone. E eu já sabia quem era, tá? Então, eu não atendia mais o telefone. São coisas, gente, que não é assim, não é por acaso, não é coincidência, tá? Enquanto o Espírito Santo me perseguia de um lado, o inimigo do outro estava também lutando por mim. Hoje eu tenho consciência disso. Naquele tempo eu não tinha. Eu não sabia, não conhecia essa luta espiritual que é travada, né? O grande conflito. E aí, então, depois desse processo todo, aconteceu um sonho, né? Eu tive um sonho que foi algo que mudou minha vida. No sonho, uma pessoa, né, posso dizer assim, eu não enxergava o rosto, mas me sacudia, me pegava pelos braços, sacudia muito, arrumava na parede, cabeça e tudo, ia lá, arrumava, muito irado comigo, muito irado, e me perguntava, o que você pensa que está fazendo? O que você está fazendo? E o que você pensa que vai me abandonar? E me pegava, arrumava na parede, e eu, essa altura, chorando, e sem entender o que estava acontecendo. Que está com tanta zanga comigo? O que você pensa que está fazendo? O que você pensa que está fazendo com esse livro preto? E eu, sem entender, eu chorava. Aí acordei, né? Ainda dizia assim, você pensa o que você vai continuar estudando, você pensa que você acha que vai me abandonar? Se você me abandonar, eu vou destruir sua felicidade.
E aí eu acordei assustada, em prantos, e no primeiro momento, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi realmente ligar para Samuel. Contei a ele o que estava acontecendo, é lógico que ele tinha maturidade espiritual para entender o que era tudo aquilo, e eu não. E ele depois me disse que naquela situação ele ligou para várias pessoas da igreja, e eu agradeço se alguém que está aqui, né, nesse momento também participou disso, e as pessoas pararam na madrugada e pararam para orar por mim. E naquele momento, depois que eu falei com Samuel e chorando, eu me ajoelhei, tá? E fiz uma oração, e foi a minha primeira oração, assim, realmente, em que eu abri o meu coração, tá? E eu chorando, chorando, e dizendo, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu lembro ainda, e me emociono, quando eu lembro da voz que calmamente me dizia assim, tenha calma, pense no que aconteceu. Olha que ele não chegou e disse, olha, é isso, me fez refletir. O que foi que ele lhe disse? E aí eu chorando, ele disse que ele estava com raiva de mim, e disse que eu não podia abandonar ele. E perguntou o que eu estava fazendo lendo aquele livro preto. Aí ele disse, livro preto? Que livro? O que é esse livro? Quem é esse livro preto? Aí eu parava para pensar, livro preto, aí me lembrava dos livros todos que estavam em cima da minha cama. Só pode ser a Bíblia. É o único que é preto. Ele disse, foi mais, ele disse que eu estava abandonando ele abandonando. Quem zangado com você? Por você estar lendo um livro preto, lendo a Bíblia. Aí eu respondi, só pode ser alguém que não gosta da Bíblia, que seja inimigo de Deus. Aí a ficha foi caindo, né? E que mais? Ele disse que eu não podia abandonar ele. Aí eu entendi, naquele momento, e aí refleti, né? Se o inimigo de Deus, se Satanás pensa que com esse sonho ele está me amedrontando e vai me fazer afastar dos caminhos de Deus, eu agora descobri a quem eu servia e que eu estava no caminho errado. E vou levantar agora dessa oração. E quando eu levantar da agora em diante, e estou falando assim mesmo que eu falava, estou falando para ele ouvir. Quando eu me levantar daqui, eu vou me tornar uma adventista do sétimo dia. E esse foi Amém. o Amém. momento, né? No momento em que eu larguei e resolvi realmente ouvir a voz de Deus e mudar a minha vida. Eu lembro que nos momentos seguintes, né, nos dias seguintes, eu andava ali aqui perto da Genopaiva, quem conhece ali aquele ciclo, eu andava naquela rua cantando louvores a Deus, eu cantava muito Vaso de Honra, né? Que pedindo ao Senhor que me transformasse, que me quebrasse e me perdoasse, porque veio um processo assim de muita um processo normal que a gente sente, né, de culpa, tá? Por tudo aquilo que eu tinha feito, por eu estar naquele caminho errado. E eu vou resumir mais um pouquinho, né? Enfim, eu já estava decidida desde o sonho que eu iria me batizar, e é lógico que Samuel ficou sabendo disso, e ele por trás, junto com os senhores, era a época da programação dos senhores, e eles armaram uma questão de uma entrevista e tal, já com o pastor Padilha, e enfim, né? Eles armaram aqui a trama para poder ter o batismo, né? E eu respondi aquela entrevista inocentemente, eu tinha programado, porque meu sermão seria no dia 29, né? Consegui, que eu estou na ilha, em Salvador, e consegui a fita VHS transformar um pouco para vocês verem um pedacinho, né? Então, lá estava a família Reis, porque naquela época a igreja de Tapajipe era basicamente só a família Reis, né? Então, todos vocês participaram disso, e eu tenho a oportunidade de agradecer a todos vocês que oraram. E outra coisa, o inimigo, ele disse que ia destruir minha felicidade, tá? Mas as coisas com Deus, né? A erupção que Deus causa é o contrário, tá? Porque aconteceu comigo meio que, como com Jó, se eu posso comparar as coisas. Eu tenho 4 filhos e Deus me deu, né, mais 4 filhos de coração, porque eu amo todos eles, são pessoas super preciosas, filhos de Samuel. Tá? Eu tinha perdido todo o meu trabalho, emprego e tudo, mas
eu consegui montar uma livraria, e a livraria tinha uma filial, né? De Salvador tinha uma filial na ilha, tá? Também ocorreu que naquela época foi a única em que teve um concurso da Secretaria de Educação para professor, em que era aceito o diploma de bacharel, tá? Eu não precisava ser licenciada, foi a única vez, e foi a minha oportunidade, foi a oportunidade que Deus me deu de ter um emprego fixo, como eu tenho hoje, que é o que me mantém, tá? E vocês vejam como a gente é tratado com carinho. No momento que eu estava fazendo a prova, que foi no SESI, foi ali perto, no momento, porque era grande, né? É grande ainda, agora está transformado em outras coisas, o Arautos do Rei estava cantando lá. Então, eu pude fazer a prova ouvindo o Arautos do Rei. Aquilo ali, para mim, foi Deus dizendo: a bênção é sua, tá? Estou com você. E, baseado nisso, né, é que também o meu batismo foi a música que foi cantada, é a música que Samuel vai cantar agora, tá? Que fala sobre isso aí. Vou deixar agora com ele, depois da música eu faço a oração, tá bom? Gente, vocês vão perdoar que tem muito tempo que eu não canto. A última vez que eu cantei foi em novembro do ano passado. Não tem ensaiado coisíssima nenhuma. Tá perdoando aí, viu? A sua entrega total, você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, te amou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, me apresse-lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. A Bíblia diz: aparta-te do mal e procura fazer o bem. E Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, os teus estavam ao teu lado, vai para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. A vagar, começando aqui e por tudo sempre. O amor de Deus
Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixar. Você não estará sozinha a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Amém. 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 Né? E não há o que temer, tá? Lá em Testemunhos Seletos, né? Volume 3, tem uma frase que eu gosto muito, e conhecido de vocês certamente, que diz assim, que nada temos a temer, né? A serva do Senhor diz, a não ser que nos esqueçamos das maravilhas que Deus fez por nós no passado, tá? Então não há o que temer. Realmente, pode cair o mundo, né? Estamos em paz, tá? E assim, só dá para viver sem medo, sem angústia, as pessoas que têm a visão, né? Isso é uma música, é hora de ver a Jesus, né? Que diz assim, que não tem algo que temer, nem viver em angústia, aqueles que têm uma visão de uma pátria melhor. E é isso que nós temos, né? A gente planeja muitas coisas, mas o executar está em Deus. A gente vê agora esse ano, né? Eu mesmo lá no colégio, o novo ensino médio mudou tudo, e muitos profissionais foram colocados para fora, quer dizer, foram remanejados para outras escolas, e a gente começou um ano cheio de expectativa de coisas novas e tal, e não adiantou planejamento nenhum, tá? Tiago 4, 14, 15, que quiser olhar depois, diz isso, que as coisas são que inesperadamente tudo pode mudar, tá? O que a gente pensa que nós não somos donos daquilo, nós não podemos planejar. E uma coisa que eu aprendi nessa época, tá, de Covid, várias, né? Mas uma delas é a total dependência de Deus, tá? Não adianta. E quando uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente viver isso, tá? Existem situações na minha vida que eu já pensei assim, porque eu sempre fui uma pessoa que tentei resolver meus problemas, mesmo porque com os filhos pequenos, sozinha, a gente aprende, de repente, a gente tem que resolver as coisas, tá? Não pode ficar esperando pelos outros. E é um defeito, uma qualidade, eu não sei, mas no final isso foi uma luta minha com Deus, assim, essa coisa de depender de Deus, tá? E eu tenho aprendido que chega um ponto em alguns problemas na vida que você é impotente. E quando você sente isso, né, aquelas coisas, quando eu sou fraca, é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em mim, tá? É aí que a gente se sente forte. E uma coisa eu quero dizer a vocês, de tudo isso, tá? Não se esqueçam que nos momentos de crise na vida de vocês, tá? Em todo momento que vocês passarem por crises, eu tenho aqui, né, Solange, muita gente, todo mundo tem seus momentos de crise. Nesse momento de ruptura, tá? É nesse momento que Deus age e Deus faz uma erupção na vida. Creiam nisso, porque Deus está no controle de tudo, tá? E Ele permite para que as coisas se desenvolvam, que as coisas fiquem do jeito dele, para que as coisas não se acomodem, tá? Então, pensem sempre nisso, lembrem sempre disso. Amém. Vou orar agora. Quer fazer oração? Chega aqui, vou chamar o crente do Paulo Américo para fazer uma oração aqui. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela convivência, obrigado também pela orientação, obrigado também pela nossa família, obrigado por todos os nossos amigos, e que o Senhor nos conserve na fé e fiel até o fim. Obrigado também, minha irmã Mirinha, por você quem deu e orientou, né, através do Espírito Santo, a dar para ela o espírito de profecia, o grande conflito, né? E as outras pessoas que oraram também, né? Foram muitas pessoas, a luta foi grande, mas a vitória, graças a Deus, né, foi vencida. E que Deus continue nos protegendo, nos abençoando, a nossa família, e que a nossa fé nunca venha desfalecer, né? Nos dê uma boa noite, um sono reparador,
Obrigado também, Van Kleber e Jaiminho, pela oportunidade, nesse privilégio de a gente estar toda semana, na semana, reunido através da internet, né, dos recursos da ciência ter se multiplicado. Obrigado também, meu Senhor. Essas bênçãos te solicitamos, por amor a Jesus. Amém. 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 Você lembra? Amém. Você lembra, Mirinha, que a gente estava papeando, conversando, você Saninho, pegue o grande conflito aqui, dê para ela, dê para ela, dê para ela. Você lembra disso? Não, Hein? Não lembra, não? não. Aí, Ruth... Não lembra, não, né? Não. Pois é, foi você que chegou aqui. Aí Ruth chegou e disse assim, olha, pega aqui a fita de Jorge Vanderman. Ruth me deu a fita de Jorge Vanderman e você me deu o livro